Então, a todas e a todos, né? A gente está aqui para mais uma aula nesse novo formato que eu tenho percebido que as explicações, né, da matéria têm feito muita falta para vocês, né? Vocês também me disseram que seria fundamental para vocês entenderem o assunto e tudo mais. E considerando que é um contexto de pandemia, considerando também que é um ano muito importante para vocês, né, o terceiro, que vocês se formariam, vão prestar vestibular. Então, eu trouxe essa nova proposta aqui e eu espero que possa estar ajudando vocês, né, que vocês possam estar entendendo. E qualquer coisa, então, é só me falar no privado ou colocar nos comentários e tamo junto, tá bom? Então, a aula de hoje vai ser de sociologia, né? Sobre a importância da participação política, né? Então, eu acho que vocês já perceberam aí que a sociologia e a filosofia nesse ano, ela tá girando em torno da questão política, né? Seja ela sobre a filosofia política, as organizações, as questões da convivência entre os seres humanos, quanto das questões de mais populares, né? Para além do pensamento, né? Sobre uma questão que tem acontecido aí nas ruas, né? Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre movimentos sociais. É uma pauta fundamental para Enem, que desde 2014 sempre cai, né? Alguma coisa relacionada a novos movimentos sociais, né? Que a gente vai entender também quais são, o que significa, né? Então, é uma aula, claro, fundamental para vocês, tá? Então, vamos pegar o caderno, vamos anotar e qualquer dúvida anotar e falar comigo. Belezinha? Então, vamos lá começar. Então, gente, eu trouxe aqui para vocês uma lei, né? Uma lei de 9 de fevereiro de 1967, para a gente começar a debater e começar a falar um pouco aí sobre movimentos sociais, né? E por que eu trouxe essa lei? Cada vez mais, né, ainda mais no nosso contexto social, a gente consegue perceber que toda a população está muito inflamada quando se trata de questão política, né? Tem muita gente satisfeita, a gente vê um aumento da intolerância em relação a opiniões diferentes das nossas, né? A gente convive também numa realidade completamente desigual. Então, quanto isso também influencia. Mas essa lei está aqui para mostrar para a gente que é legítimo todas as pessoas manifestarem o seu pensamento, o seu posicionamento e buscar ali a defesa desses ideais, né? Só que o que a gente tem percebido muito ultimamente, principalmente na realidade social política brasileira, é uma questão das pessoas ultrapassarem limites, né? É uma deturpação do que seria a liberdade de expressão. Eu tenho a minha liberdade de expressão, de gostar, de pensar a partir da minha história de vida, do que eu gosto, mas eu não tenho o direito de quando essa minha liberdade nega a existência de outra pessoa. Quando essa minha liberdade tá falando para o mundo, tá exigindo a morte de outras pessoas ou vangloriando isso. Isso não é liberdade de expressão, tá? Então, por isso que eu trouxe essa lei aqui para vocês, para antes da gente para começo de conversa, né? Vamos falar assim. Porque é livre a manifestação, sim. Temos liberdade de expressão, sim. Mas também temos que lembrar a questão de discussão filosófica da liberdade, que provavelmente vocês também já viram, né? Que no segundo ano, que a minha liberdade vai até o limite da sua... o limite da minha liberdade, melhor, ele é até quando chega na sua liberdade. Então, eu não posso ter uma liberdade de expressão que prejudique os outros, que grite ao mundo genocídio, racismo. Isso não é liberdade de expressão, tá? Então, a gente vai estar falando aqui sobre movimentos sociais que muitas das vezes o senso comum quer definir ou acha que define e não define nada, né? Então, aqui, enquanto sociologia, a gente precisa sempre lembrar que ela é uma ciência, tá? Então,
Eu, enquanto socióloga, enquanto professora, não chego aqui e falo a minha opinião das coisas. O que eu acho que é certo, o que eu acho que é errado. Não, eu tenho essa minha opinião. Claro, todos nós temos. Mas a sociologia, ela trata de estudar a sociedade, as relações dos indivíduos, as relações, a conjuntura, né? A partir de uma metodologia, né? Através do método. Então, esse método caracteriza o que é ciência. Então, é sempre bom lembrar disso. A gente vai discutir as nossas opiniões, mas por trás, né, o que a gente aprende nessa matéria está baseado no método científico, em fatos históricos, em experimentos sociais, não apenas em mera opinião. Então, é importante a gente também estar diferenciando aqui o básico de ciências humanas. Senso comum é uma coisa, ciência é outra, completamente diferente. Tá bom, gente? Deu para entender aí? Então, antes da gente começar com essa história de movimento social, vamos relembrar, ainda mais nessa nossa realidade, que a liberdade de expressão está para todo mundo. Todo mundo pode falar o que pensa, defender o que acha que é certo, mas a minha liberdade vai até a sua. Não é liberdade quando eu desrespeito, quando eu quero morte, quando eu quero racismo de outra pessoa. Isso é uma deturpação de muitos valores morais. Show? Então, para começar movimentos sociais, finalmente, eu gosto sempre de mostrar através de uma imagem, de algum artista, o tema, né, da aula. Então, hoje eu coloquei aqui uma grafiteira, uma das principais grafiteiras brasileiras. O nome dela é Pamela Castro, né? Ela é conhecida como Anarquia Boladona. Ela é uma grafiteira que representa, ela desenha sempre mulheres. E ela sempre coloca algum conteúdo político nisso. Então eu trouxe um desses grafites dela e tá escrito luto como mulher, né? Falta um M ali, mas é uma mulher, tá? Então eu queria primeiro que vocês observassem esse grafite. O que será que ele mostra pra gente? O que ele transmite? Qual é a mensagem que ele quer trazer? Né? Como essa mulher tá? Esse olhar dela, o que ele nos passa, né? O que ele pode retratar? O luto como mulher, porque é necessário colocar isso no muro, né? O que significa lutar como mulher? Lutar contra o quê? Contra quem? O que é ser mulher numa sociedade? O que é ser mulher na nossa sociedade? Então dá uma pensada um pouco, pausa o vídeo aí, observa o grafite. E vamos entender o que ele talvez queira mostrar pra gente, tá bom? Então, muito bem. Movimentos sociais, né? O que será que significa movimentos sociais, né? De onde surgiu, qual é o sentido da palavra, né? Hoje em dia a gente tem percebido muitas manifestações das pessoas indo para a rua, reivindicando. Nos últimos anos, isso tem aumentado drasticamente, né, na nossa realidade brasileira. Claro que já aconteceu antes, sim, mas as características e o que a gente chama de morfologia, né, essa forma que tem hoje, tem alguns detalhes ali, ela é diferente. Então, primeira coisa aí, o básico que a gente precisa fazer é caracterizar, né, definir o que é o conceito de movimento social. Então, movimentos sociais, eles vão ser agrupamentos de indivíduos que buscam a defesa, né, que busca a defesa de algum objetivo ou causa através de demandas definidas. Ok, então, será que se eu for para a rua com um grupo de amigos, isso vai ser um movimento social? Gente, sempre lembrem, né? Quando a gente fala de movimento social, a gente sempre vai estar falando de coletividade, tá? E a gente sempre vai perceber que o movimento ele sempre tem uma causa política muito bem definida, né? Uma causa, um objetivo que ele defende muito bem definido. Só com essas coisas é que pode ser considerado um movimento social, tá? Então, o movimento social ele sempre vai ter uma demanda política ligada a essas ações de coletividade que ele vai fazer, né? Ir pra rua, distribuir panfleto e tudo mais. Então,
Cuidado para não confundirem, né, movimento social com outras coisas aí, né? O movimento social, ele tem uma característica própria, tá? Ele precisa ter uma demanda muito clara, algo que eles estão reivindicando ali muito bem formado, ok? Então, a sociologia define esse fenômeno social enquanto isso, ele precisa ter uma causa política, né? Ou social, um ideal muito bem definido, né? Existe objetivo, não é para nada. E são ações de coletividade, então cuidado quando forem falar de movimentos sociais com questão de indivíduo e tudo mais. Não é uma causa individual, sempre vai ser agrupamentos de indivíduos, ou seja, sempre vão ser ações de coletividade, beleza? Então nunca esqueçam disso. Também outra coisa muito importante aqui, que a sociologia ela faz, ela separa as tipologias de movimentos sociais, né? Então toda vez que eu falo de tipologia, significa tipos, tá? Então vou separar ali através de características os diversos tipos de movimentos sociais que existem, tá? Então a gente vai ter duas tipologias. A primeira vai ser conjuntural ou estrutural e a segunda vai ser tradicionais ou novos movimentos sociais, tá? Então a gente Então a gente vai entender o que significa cada um desses, tá bom? Então sempre lembrem, movimento social sempre vai ser ações em coletividade, sempre vai ter uma causa, uma ideia, um ideal por detrás, né? Um objetivo bem definido. E aí a sociologia também vai trazer as tipologias de movimentos sociais, que eles podem ser conjunturais ou estruturais, assim como também podem ser tradicionais ou novos movimentos sociais, tá bom? Então, gente, ó, o Brasil, ele é um país que também está recheado de movimentos sociais aí fundamentais, né? Tem o movimento teve, né, o movimento das diretas já, dos caras pintadas, temos o MST, temos muitos movimentos, né? Fora esses novos movimentos aí que surgiram também, que a gente vai conversar um pouco. Então, vocês estão percebendo aí que para a realidade brasileira é extremamente complexa, é muito difícil, é muito complicado estudar o Brasil, gente. É uma coisa, é um país extremamente atípico. A sociologia, então, como eu falei para vocês, ela vai separar, né, para organizar o estudo, organizar as características. Então, aqui a gente tem as tipologias dos movimentos sociais, né? E a primeira tipologia que a gente faz é a diferença entre o conjuntural e o estrutural, tá? Então, isso é importante. Movimentos sociais que são conjunturais, eles são movimentos que o nome já diz, eles surgem em meio a uma conjuntura específica. Então, o que isso quer dizer? É um movimento social que surge em um determinado tempo histórico, em uma determinada organização social, econômica e política, tá? Em algum momento ali da história, tá? Geralmente esses movimentos têm curto prazo, então são movimentos que surgem e desaparecem com o tempo. Eles são rápidos, tá? Por quê? Porque eles estão baseados na conjuntura, naquele momento específico, tá? Outra característica, eles são muito menos organizados, eles são mais espontâneos mesmo, né? E um grande exemplo disso que a gente tem é as jornadas de junho de 2013, né? Não sei se vocês estão lembrados aí, que a gente começou a ter muitas pessoas na rua com a primeira pauta enquanto a diminuição, né, da tarifa, menos 20 centavos, só que esse movimento ganhou uma proporção tão grande, né, que também ele perdeu um pouco, ele não tinha uma organização ali muito bem definida, não tinha um líder, não tinha um ideal, né? Então as pessoas começaram a ir para a rua, cada uma com uma pauta diferente. Então tinha gente que queria diminuição, tinha gente que queria melhoria na educação, tinha gente que queria fora corrupção. Então, assim, o gigante acordou, mas o gigante acordou meio atordoado, tá? Então, a gente caracteriza, por exemplo, esse movimento enquanto conjuntural. Foi um momento ali no Brasil que, né, uma conjuntura que possibilitou o desenvolvimento de um movimento que foi um movimento espontâneo, um movimento a curto prazo, um movimento que surgiu e acabou, tá? Outro movimento que nós temos aí é o estrutural. O estrutural ele já traz uma outra ideia aí pra gente.
A palavra já lembra a questão estrutura, né? Então, quando a gente pensa em uma estrutura, é aquilo que sustenta um prédio, por exemplo, é o que? O alicerce, é o nosso corpo quem sustenta o esqueleto. Então, é uma questão fundamental, né? Então, movimentos sociais considerados estruturais, eles são movimentos que eles estão ali questionando uma pauta na sociedade da estrutura social, tá? Então, são movimentos muito bem organizados, tá? São movimentos com pautas muito bem definidas, tá? Que existem até estudos em relação a isso. Então, não é uma coisa espontânea que surge e acabou. É uma questão que está ali muito bem feita, muito bem organizada. Eles são de longo prazo. Por quê? Porque, por exemplo, eles podem ter uma ação política, uma manifestação na rua, por exemplo, mas a demanda deles de questionamento de uma estrutura social demora muito mais tempo para ser resolvida, tá? Então, um exemplo disso é que eu cobri um pouquinho, né? Mas eu leio para vocês. Um exemplo de movimento social estrutural, né? Aquilo que mexe com a estrutura de uma sociedade. É o movimento trabalhista, o movimento negro, o movimento feminista e muitos outros, né? Então, são movimentos que são a longo prazo, são organizados, têm pautas muito bem definidas e questionam uma dada ordem social. Tá, belezinha? Então, aqui nessa imagem mostra muito bem pra gente, desse lado aqui de Brasília, né? Várias pessoas ali ocuparam o Congresso, foram as jornadas de junho de 2013, né? Que a gente também considera enquanto movimento social conjuntural. Por quê? Porque foi por causa de uma conjuntura específica, né? Foi por causa de um momento ali histórico bem específico. Então a gente viu que surgiu e acabou, não tinha uma demanda clara, muito bem definida. E aqui essa outra imagem é do movimento operário, né? Brasileiro. Então a gente já vê um contraste aí, né? Aqui nesse movimento eram pautas muito bem definidas, né? Elas são influenciadas pelo momento ali da República Velha, do começo ali da industrialização do país, que não tinham muito bem definidas e claras quais eram os direitos dos trabalhadores, né? Então essas pessoas se organizaram, também teve a formação de sindicatos que defendem qual seria a questão de um salário justo, de questão de segurança no trabalho, tudo isso foi formado ao longo da história, né? E também foi por causa de movimentos sociais. Nesse caso aqui, do movimento operário, é um exemplo de um movimento social que um movimento social estrutural, porque ele está questionando a estrutura social, tá? É um movimento que é bem organizado, tem pautas muito bem definidas e tem uma mudança também a longo prazo. Vamos continuar então, gente, vamos lá. Se precisar pausar o vídeo, tomar uma água, respirar, faz isso. A gente vai falar aqui sobre a segunda tipologia, né, dos movimentos sociais. Hoje o conteúdo ele vai ser um pouco mais maçante mesmo, porque a gente está tratando de uma questão mais científica da sociologia, tá? A organização é uma linguagem mais teórica, mais científica, tá? Ela não é necessariamente tão prática, por isso que é um pouquinho mais até chatinho, né? Mas vamos seguindo. A segunda tipologia que a sociologia define são os movimentos tradicionais e os novos movimentos sociais, tá? Então, os movimentos sociais tradicionais, o nome bem já diz, né? São movimentos sociais que surgiram a partir ali da Revolução Industrial por volta ali do século XIX, beirando o século XX, tá? Então, vocês lembram que a gente já caracterizou também como era essa sociedade da Revolução Industrial? O trabalho era totalmente precário, né? Então, os primeiros movimentos ali começaram a ser caracterizados através dessas demandas, através das demandas econômicas, as demandas de classe, todas estavam ligadas ao trabalho, né? Porque o trabalho ele era precário durante a Revolução Industrial. Não existia essa questão de segurança de trabalho, de direito, de descanso, de férias, não tinha nada disso, né? Então, lembrados que a jornada era absurda, o salário era
pequeno, então as pessoas começaram a se movimentar em relação a essa injustiça social, tá? A outra definição que nós temos são esses movimentos sociais novos, né? Eles começaram a surgir, então, ao longo do século XX. Eles são mais conhecidos pela gente porque agora eles não estão tratando mais de uma questão econômica e de classe, necessariamente, né? Eles estão ligados mais à noção das minorias políticas. O que são as minorias políticas? É a questão do feminismo, é a questão do negro, a questão ambientalista, a questão LGBTQI+, né? Que a sigla mudou hoje para abarcar mais pessoas. Então, hoje, a política, os movimentos sociais, eles estão mais centralizados nas questões de minorias políticas. Por que é importante a gente sempre falar políticas? Porque não são a minoria da população, tá? Esses grupos não são a minoria. As mulheres, por exemplo, representam 51% da população brasileira. O que a gente está falando aqui de minoria política são grupos que não têm representação, né, equitativa, uma representação igual no âmbito do poder e da política, tá? E também são questões que a gente sabe muito bem da estrutura social né? A questão do machismo, a questão do racismo, do preconceito. Então, esses movimentos sociais estão reivindicando essas questões, tá? Estão reivindicando uma mudança no status quo da estrutura social. Então, essas demandas elas são caracterizadas por estarem ligadas a um fator identitário, um fator de reconhecimento político, reconhecimento social, tá? Então, existem uma série de autores, filósofos, sociólogos que expõem essa questão muito bem. Nessa aula de hoje a gente não vai estar conseguindo falar de cada movimento específico, tá? Mas aqui na descrição do vídeo eu vou deixar vários links de filmes, documentários, de vários tipos de causas, de movimentos sociais, né? Que se vocês tiverem interesse, cliquem, assistam, formem opinião sobre isso, né? Porque isso forma o que nós somos hoje, tá? Então é muito importante a gente também saber. Então, pegaram aí? A segunda tipologia dos movimentos sociais, então, vai ser a diferenciação entre movimentos sociais tradicionais, que são aqueles ligados ao trabalho, à classe, à questão econômica, mais no século XIX, quando começa a Revolução Industrial, né? E os novos movimentos sociais, que ao longo do século XX são questões ligadas à noção de minorias políticas, com causas do fator identitário e questão de reconhecimento social e político. Então, aqui eu trouxe novamente fotos para vocês perceberem. Gente, tem uma construção aqui do lado. E o desabafo, né? Toda vez que eu vou gravar aula para vocês, do terceiro, acontece alguma coisa. É impressionante. Então, assim, ó, dessa vez não vou pausar não, vamos seguindo o baile, tá? Então, se vocês escutarem uma barulheira, é porque tem uma construção aqui do lado da minha casa, tá? Então, assim, gente, novo normal, vamos seguir com isso e é isso aí, tá bom? Mas voltando aqui pra aula, de um lado a gente tem aqui o movimento trabalhista, né, o movimento operário, tem ali as pessoas na rua com faixas sobre o 1º de maio. É muito importante também a gente lembrar que esse feriado só existe porque pessoas foram para a rua reivindicar direitos, tá? A gente tem hoje em dia condições de trabalho que possibilitam seguro-desemprego, férias, a questão de aumento salarial, tudo porque pessoas foram para a rua lutar por isso, né? Então, a nossa sociedade, a nossa política não dá nada para ninguém, nem de graça. Tudo é resultado de uma luta histórica, tá, gente? Tudo é disputa, tudo é conflito. Então, se hoje a gente tem uma realidade que já é difícil, já teve uma realidade que foi ainda pior. E a nossa ainda é menos porque pessoas foram para a rua lutar pelos direitos, tá bom? E aqui desse outro lado temos a Angela Davis, né? Maravilhosa representante aí do movimento, uma estudiosa, né, do movimento feminista, do movimento negro, referência, né? Então aqui é para mostrar então esses novos movimentos sociais, né,
questão da mulher, a questão do negro, a questão LGBTQI+, a questão ambientalista, são esses movimentos mais identitários, então, que caracterizam a nossa contemporaneidade. Então, gente, ó, as tipologias acabaram, vamos só caracterizar, então, esses movimentos sociais, tá? Quando a gente fala de movimentos sociais, não necessariamente quer dizer que sejam movimentos contra o governo ou contra o Estado, tá? Isso é uma ideia errônea. O que a gente tem aqui é que movimentos sociais, eles podem ser tanto transformadores, né? Eles buscam alterar uma estrutura da realidade social vigente, quanto conservadores, tá? Também podem existir movimentos sociais que buscam não mudar a estrutura social, não transformar o status quo. Sim, eles buscam conservar a estrutura de uma realidade social, tá? Então, muitas das vezes, ele também pode defender o governo, o Estado ou alguma determinada situação ali da realidade. Então, toma um pouco de cuidado com isso também, porque os movimentos sociais, eles podem ser transformadores, mas eles também podem ser conservadores, tá bom? Então, ó, a gente tá chegando aí ao fim, tá, gente? Eu quis trazer muito essa imagem que eu vi, que é uma releitura do quadro da Tarsila do Amaral, né, chamado Os Operários. Ela foi uma artista que demonstrou, né, essa realidade dos trabalhadores brasileiros lá no início da industrialização, né, do modernismo brasileiro. E aqui fizeram uma releitura para uma questão super atual, né? Então, esses dias, né, no caso, dia 1º de julho, se eu não me engano, né? Foi a greve, a breque dos aplicativos, né? Foi uma greve de muitos entregadores de aplicativos, que a gente já conhece, né? Que eles não respeitam as questões de direitos trabalhistas, né? Então, eu quis trazer para vocês essa reflexão. Nós já tivemos ali ao longo do século XIX e no início da industrialização aqui do Brasil, muitos movimentos sociais e muitas lutas políticas que reivindicavam condições de trabalhos mínimas, né, gente? Infraestrutura, questão de segurança do trabalho, questão salarial. E hoje, em 2020, nós temos uma nova configuração do trabalho, né? O chamado empreendedorismo, que por detrás dele existe uma exploração do trabalho e do trabalhador, né? Então, quais são as condições desses trabalhadores? De trabalho, de salário, são justas? Porque as grandes empresas não assumem essa responsabilidade, né? Então, isso também foi um movimento que a gente viu aí bem recente, que mostra pra gente que ainda temos que lutar, né? Que os direitos podem ser retirados, que os direitos são lutas políticas e são conquistas, tá? Então, se hoje a gente tem uma realidade com muita coisa que nos foi dada, quem proporcionou isso foram muitos movimentos sociais, tá? Também tiveram outros movimentos como Black Lives Matter, né? Essa questão veio muito em pauta essa discussão sobre racismo estrutural, que é interessantíssimo da gente fazer. Se vocês tiverem interesse, a gente pode também estar elaborando para discutir melhor, né? É que nessa aula hoje eu trouxe mais essa questão técnica e científica mesmo dos movimentos sociais. E como eu já falei, eu vou deixar vários links aqui embaixo de consulta para vocês, que é muito interessante e muito importante. A gente pode com certeza continuar conversando sobre isso, tá bom? Então, gente, a aula de hoje é isso, né? Relembrando que movimentos sociais, eles também podem ser feitos através de passeatas, manifestações, de greves e da ação virtual, né? Hoje a gente conseguiu então definir o que seriam movimentos sociais para a sociologia. A gente conseguiu perceber também a questão da liberdade de expressão, né? Que ela tem um limite quando não é, que esse limite é eu não ferir o outro e a liberdade dele. Nós vimos também as tipologias de movimentos sociais, que eles podem ser conjunturais, estruturais, são os tradicionais, são os novos movimentos sociais, então tem bastante coisa aí, né? E então a gente consegue perceber através dessa análise mais, esse método científico, muitas formas que o ser humano ele encontra de manifestar suas questões políticas e lutar por direitos, por representação, por tudo, né?
Então a gente consegue perceber que a história, ela é um resultado, ela é um produto de muitos movimentos, conflitos, disputa de poder, e ele sempre vai estar presente na nossa realidade, tá? Não vai ter um momento que vai ter um fim. Porque a gente está lidando com uma sociedade que são pessoas com realidades sociais diferentes, gostos diferentes, percepções, crenças, tá? Ideais. E todas, vamos colocar nós porque nós somos incluídos nisso, né? Então, todos nós precisamos conviver em sociedade, tá? E cada vez mais a gente tem percebido uma realidade intolerante em relação ao diferente. Então, é por isso que é muito importante a gente entender, estudar e debater com crítica, né? Não debater com senso comum, com coisa superficial, coisas que a gente nem tem conhecimento, fica aí reivindicando vários conceitos que não sabe o que significa, não sabe de onde veio. Isso tem acontecido muito no Brasil. Então, que nós sejamos pessoas que saibamos o que estamos falando e defendendo, né? E sempre respeitando o outro, porque nós vivemos em sociedade, tá? Então, ó, eu queria deixar também uma reflexão aí no final para vocês, né? Então, cada vez mais a gente tem percebido a presença disso aqui, né, na nossa vida. O celular, a internet. E cada vez mais os movimentos têm sido organizados através dessa ação virtual, né? Então, os movimentos de junho de 2013 foram organizados através das redes sociais. Então, eu queria que vocês pensassem um pouquinho. Qual é a função e o impacto da ação virtual socialmente, né? Socialmente? Qual é o impacto da ação virtual na nossa sociedade hoje? Tá? Até que ponto, então, uma luta social às vezes pode acabar se restringindo apenas ao campo virtual, né? Quando eu manifesto a minha posição política, seja na foto, em algo que compartilho, mas até que ponto isso tem mudado a realidade de fato, tá? Então é muito importante a gente deixar bem claro aqui que a ação virtual ela é legítima, ela é fundamental, quando ela é usada enquanto um instrumento, né, de luta política para os movimentos sociais, mas sempre vamos lembrar que ela não é para ser uma finalidade, ela é para ser um uso, ela é para ser um instrumento, tá? Então, só as pessoas indo para a rua reivindicando a dignidade, o direito, a sua representação política, que a realidade muda e se transforma, tá? Nada na história é dado de graça. Tudo é conquista política e histórica. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham entendido e gostado da aula. Qualquer coisa vocês comentem. Acessem os links que eu vou colocar aqui embaixo, que tem muita coisa interessante e fundamental e importantíssima, tá? Que infelizmente a gente não tem muito tempo para falar aqui no vídeo, né? Senão fica um vídeo eterno. Mas eu acho que é importante para vocês acessarem, tá bom? Então por hoje é isso. Beijo para vocês.